Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira, um bom início de semana também para todos nós. É com o nosso coração feliz que estamos aqui iniciando mais um momento de paz para o nosso dia, mais um momento do nosso Evangelho diário, que são minutos especiais que a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Meus amados irmãos, este é um momento em que nos unimos em um só pensamento, elevado a Deus. Esse é um momento em que cada um de nós, e eu sempre digo isso, se encontra em um estado, em uma cidade diferente. Estamos distantes fisicamente, mas estamos muito próximos, pois o nosso coração está em Jesus. A nossa alma está próxima, pois estamos em uma só sintonia, unidos aqui para partilhar o pão do Evangelho. Então, a distância material, a distância física, não faz diferença para nós. O nosso coração está unido em Jesus. Meus amados irmãos, que esta semana Jesus conceda toda a proteção, todo o amor, todas as bênçãos que a nossa alma carece, que estejamos em sintonia no caminho do bem e hoje com o nosso coração em Cristo. Eu convido a todos para refletirmos, para começar a nossa segunda-feira, a mensagem de número 196 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem é do nosso irmão Jacob, do livro Voltei. E lá ele diz: ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e ser feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Olha, meus irmãos, esse trecho que nós acabamos de ler, como eu disse, é de uma obra que se chama Voltei, um livro que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito irmão Jacob. E particularmente é uma das minhas obras favoritas. Esse livro, meus irmãos, ele fala diretamente para o nosso coração espírita, porque conta justamente a história do irmão Jacob, que é a história dele, porque ele era um espírita. Ele era um cristão espírita aqui na Terra. Então, quando nós vamos aprofundando a história de vida dele e o que aconteceu quando ele chegou no plano espiritual, depois da caminhada terrena dele, nós vamos ali conectando e assemelhando com a nossa caminhada dentro da doutrina espírita. Sabe, meus irmãos, esse é um livro que fala direto para o coração espírita. Não só para o coração espírita, mas sobretudo. E o que mais me marcou nessa obra foi quando o irmão Jacob, ele chega no plano espiritual e ele percebe que a luz dele, a luz do espírito dele, não estava dilatada. Não era uma luz que irradiava. A luz dele estava apagadinha, apagadinha. E ele se questionava sobre isso, porque na Terra ele foi um bom espírita, ele trabalhou em uma casa espírita, ele era muito reconhecido na doutrina, ele se dedicou ao espiritismo. Então, o que aconteceu para ele chegar lá do outro lado e a luz dele estar apagadinha? E aí, meus irmãos, eu acho que vem a mensagem lindíssima desse livro. Quando ele estava na Terra, ele dedicou tanto na doutrina espírita a acender a luz do outro,
a cuidar do outro, mas ele se esqueceu de acender a própria luz. Ele esqueceu de cuidar de si. Então, quando ele chega no plano espiritual, a luz dele está apagadinha. E sabe, meus irmãos, é um grande exemplo para todos nós, porque às vezes estamos aí nos dedicando em uma casa espírita, iniciando um serviço, ou já com anos de serviço dentro da doutrina, e achamos que o que estamos fazendo é suficiente, que basta cumprirmos aquelas horas de serviço na casa espírita, que basta irmos lá, que basta trabalhar e que tá ótimo, que isso já vai dilatar a nossa luz. E esse livro aqui, ó, que é citado hoje, nos comprova que as coisas não são assim. Nós viemos para viver a doutrina espírita dentro da casa espírita e fora dela. Nosso coração tem que estar no espiritismo, não apenas no minuto que a gente está lá dentro da casa espírita, aguardando um atendimento, aguardando o evangelho, indo para receber um passe, ou para poder falar um evangelho, ou para trabalhar ali. O nosso momento como espíritas não é só na hora que a gente está na casa espírita, mas é sobretudo quando estamos fora dela. E a doutrina espírita, meus irmãos, não é apenas viver a caridade para com o próximo, como diz Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Não é apenas isso, mas é também viver a caridade para conosco. É também cuidar de nós. É também fazer o melhor para a gente. É também buscar acender a nossa própria luz. Olha, o que adianta nós estarmos ouvindo um evangelho e ao invés de acolher para a gente aquele ensinamento, ficamos pensando que isso serve para o vizinho, serve para o filho, serve para o irmão. Do que adianta? No momento, às vezes, do passe espírita ali, um momento que a gente tem que estar em oração, nosso pensamento está longe, lá nas coisas materiais. Que proveito a gente está tirando daquilo, daquele minuto? Do que adianta estarmos numa reunião espírita, uma reunião mediúnica para trabalhar e o nosso pensamento está longe ali. Às vezes a gente pode estar ali orando, trabalhando, sendo um melhor instrumento para os espíritos, mas o nosso pensamento está longe. Está lá no trabalho, na casa, na família, no que quer comprar, no que quer fazer, sendo que aquelas horas são horas preciosas para a gente dedicar ao trabalho. Do que adianta, meus irmãos, nós falarmos também do Evangelho e não vivemos, ou esforçar para vivermos? Falar só para o outro, mas para si não está acolhendo as palavras? Eu estou dizendo tudo isso para firmar no meu coração e no de cada um que está aqui. Quando estamos com o coração no Espiritismo, nós precisamos primeiro acolher tudo isso para a gente, aplicar tudo isso na nossa vida, estar presente ali naquele momento, aproveitar para acender a nossa luz com todo o conhecimento, com todo o amor e esclarecimento que a doutrina nos passa. Porque senão vai acontecer com a gente igual aconteceu com o irmão Jacob na história dele do livro. Ele foi um trabalhador espírita, estava lá toda semana, frequentador, mas na hora que chegou no plano espiritual, a luz dele estava pequena. Porque ele não acendeu a própria luz. Ele não aproveitou as bênçãos de esclarecimento que a doutrina espírita dava para o próprio crescimento dele. E isso, meus irmãos, quando o irmão Jacob, ele percebe isso lá no plano espiritual, mas ele cai em sofrimento. Ele pensa, o que eu deixei de fazer? Como que eu não aproveitei? O que eu devia ter feito melhor? E aí entra a mensagem de hoje. Porque aí ele recebe esse ensinamento. Ora, vigia o teu coração, movimenta-te, não contenta-se com
o mínimo. Quando eu digo assim dentro da doutrina, busque mais, busque se envolver mais, busque aprofundar mais para se melhorar. Então, movimente-se no esforço digno e seja feliz, meu amigo, porque aí a tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento e do teu bem. Orar, vigiar o nosso coração e nos movimentar no esforço digno do bem. Três pilares que fazem a nossa luz dilatar. Hoje, meus irmãos, eu deixo essa mensagem para o nosso coração, para o nosso dia, para a nossa semana que está apenas começando. Talvez cada um de nós aqui frequente uma casa espírita ou frequente um templo da religião que for, mas a mensagem, meus irmãos, estejamos presentes ali. Estejamos com o coração entregue à nossa casa espírita, doando de nós para ela, para que o nosso interior seja modificado com o bem que a gente faz. E aproveitemos todo o conhecimento que dentro daquela casa espírita a gente consegue aurir, porque uma coisa é fato, meus irmãos, nós não chegamos até uma casa espírita por acaso. A gente não é convidado para trabalhar, para estar ali numa casa espírita por acaso. A gente não descobre uma casa espírita por acaso. Deus permitiu. Os bons espíritos nos guiaram direitinho para que a gente chegasse lá. Foi uma pessoa que nos convidou, foi um amigo que falou de lá pra gente, até a gente chegar na casa espírita em que estamos. A espiritualidade fez todo um movimento para a gente chegar exatamente na casa espírita que frequentamos. Não foi por acaso. E se a espiritualidade nos conduziu a encontrar para frequentar esta casa espírita, aproveitemos, meus irmãos. Aproveitemos todo o esclarecimento. Aproveitemos para nos melhorar, para colher tudo que ali os bons espíritos irão nos passar. Doar o nosso coração para a doutrina espírita, para Jesus. Meus irmãos, hoje a nossa mensagem, que ela possa dilatar o nosso coração para o bem. Esta mensagem que é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, essa Casa Espírita, meus irmãos, que cuida de todos nós. Então fiquemos hoje com essa mensagem, com o nosso coração em paz e com a bênção de Deus nos encontramos aqui amanhã para mais um Evangelho Diário. Uma excelente segunda-feira e que assim seja.